Porque quando nós buscamos sair do fundo do poço, nós tendemos a falar mais sobre a nossa vida para as outras pessoas. Uma das grandes dificuldades que eu vivenciei quando fui retomando, né, devagar a minha vida, foi compartilhar muito sobre todo o processo que eu estava vivendo, sobre as coisas que eu tinha passado, as decisões que eu estava tomando. Porém, eu comecei a perceber que existem coisas que precisam ser guardadas. Existem coisas que não podem ser compartilhadas. E não por uma questão de omissão das pessoas que estão com você, lutando com você, e você simplesmente não pode contar a elas, mas por uma questão de estrutura. Quando eu leio Neemias, no versículo 2:16, eu vou ler, ele fala o seguinte: E não souberam os magistrados aonde eu fora, nem o que eu fazia. Pois até então eu não havia declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados e nem aos demais. Ou seja, quando a gente pega esse texto falando sobre a reconstrução dos muros de Jerusalém, e a gente vê que o líder, que é a pessoa que iria assumir aquilo, que iria convocar o povo para essa grande obra, ele decide não compartilhar sobre aquele processo que ele tinha tomado a decisão de fazer. Então, vamos comigo. Era um processo muito grande, era um processo que implicava muitas situações, e seria necessário muitas pessoas. Então, não era somente sobre Neemias. Não é uma obra em que Neemias ia fazer sozinho, que ele não precisaria da ajuda de ninguém. Ele precisaria da ajuda de muita gente, inclusive de pessoas que estavam acima dele. Porém, quando eu vi esse texto, esse trecho do texto, eu entendi o seguinte: o fato de Neemias não compartilhar sobre a obra não era sobre o outro. Não é, ai, nossa, ele estava escondendo dos outros, ou não era para os outros saberem. Não, era uma questão muito mais pessoal. Neemias estava buscando firmar aquelas informações dentro dele. Aquela ausência de informação para os outros não dizia muito sobre o outro, mas dizia muito sobre Neemias. Era uma obra que exigia um posicionamento muito forte, era uma obra que exigia uma atenção muito forte, era uma obra que exigia uma presença muito intensa e real de Neemias. Então ele não poderia simplesmente decidir e sair fazendo e convocando todo mundo. Ele precisava ter uma consciência mais real daquilo que ele estava enfrentando. Vamos lembrar um pouquinho de que no começo do texto fala que Neemias era copeiro do rei. Ele não era construtor, ele não mexia com pedra, ele não mexia com cimento, não mexia com nada dessas coisas. Ele era copeiro. Ele ficava dentro do palácio, no conforto do palácio, experimentando a comida e a bebida do rei. Não era um trabalho fácil também, porém não tinha nada a ver com obra. Então, quando eu percebo que Neemias não fala sobre aquela obra com as pessoas, não é por uma questão, né, alheia ali, né, ele não quer contar e tal, né? Mas é sobre a gente, é sobre parar e olhar dentro da gente mesmo e firmar aquelas opiniões e firmar aquela posição, porque isso acontece quando a gente está reconstruindo a nossa vida. O fato de reconstruir é algo que demanda muito sobre a nossa cabeça. São decisões que a gente toma todo dia, são posicionamentos que a gente tem que vivenciar o tempo todo. São escolhas que a gente faz a cada momento para poder saber se é um caminho, né, certo ou errado que a gente está caminhando. São pessoas que a gente aproxima ou que a gente distancia. São lugares que a gente deixa de ir ou que a gente começa a ir. Então são situações que exigem decisões o tempo todo. E o que eu percebo aqui é uma ação de Neemias muito focada no silêncio, naquele silêncio onde a gente silencia a opinião externa, a gente silencia as situações que estão à nossa volta e a gente começa primeiro dentro da gente. A gente começa primeiro a olhar para dentro da gente, a gente coloca a luz dentro da gente, começa a limpar, guiar, conduzir, para depois sair externamente e fazer aquilo. Eu vejo muito parecido com Jesus. Todas as vezes que Jesus tinha algo muito grande para passar, para vivenciar,
ele se retirava, ele se ausentava, ele se calava. E por que isso é tão importante? Por que de repente algo que é tão contraditório para nós hoje é algo tão forte em um propósito, quando a gente está cumprindo um propósito? Uma das coisas que eu lembro, que eu vivenciei e que por isso me chamou tanto a atenção, começando agora esse projeto que apareceu de novo para mim, é que quando eu comecei o processo há 3 anos atrás, de cura, né, de sair desse processo de depressão, de remédios, né, muito intensos e muito fortes, uma das coisas que eu vivenciei foi, Pamela, se afaste, diminua o que você fala, diminua as postagens, diminua. Por quê? Porque nós somos instigados o tempo todo a falar. E isso fica muito claro quando a gente abre as redes sociais. Então, quando você abre ali o Instagram, Facebook, né, Twitter, enfim, a primeira pergunta que eles fazem é assim: o que você está pensando hoje? O que você quer dizer para eles? Ou comente aqui, qual o seu comentário? Então, as pessoas são instigadas o tempo inteiro a falar. E o que eu percebo é que existem momentos na nossa vida que nós devemos ser instigados a não falar. Até para trazer uma certa coerência na nossa forma de pensar, até para nos ajudar a posicionarmos da melhor forma, da melhor maneira, até nos ajuda a colocar as nossas ações de maneira mais efetivas, decisivas, né? A gente vai fazer, a gente tem certeza que aquilo vai dar certo. Então, quando Neemias passa a ordem para as outras pessoas, quando ele realmente compartilha, porque é logo no versículo abaixo que ele compartilha as informações que estavam no coração dele, o propósito que ele foi chamado, ele já está com aquilo enraizado dentro dele. E aqui é o ponto pra gente. Aqui a lição do dia 4 é: enraize as informações dentro de você antes de compartilhar. Enraize dentro de você a decisão de que você vai sair do fundo do poço. Enraize dentro de você a decisão de que você não vai viver apenas aquilo que você tem vivenciado hoje. Os resultados, as consequências de todas as escolhas que você fez, você não quer mais seguir diante desse caminho, você quer um caminho novo. Você quer um lugar diferente, você quer abrir a janela, você quer deixar a luz entrar, você quer sentir o ar que está lá fora entrando e movimentando o ar dentro do quarto. Então, ou seja, você está se posicionando de maneira mais efetiva sobre aquilo que você precisa fazer. Isso a gente só consegue quando a gente tem certeza do que nós vamos fazer. Nós não sabemos o caminho, a forma, mas nós sabemos que nós temos que fazer, que nós temos que sair desse lugar, que nós temos que levantar, que nós temos que trabalhar, que nós temos que passar o dia, vivenciar o dia com intenção, com verdade. E aqui é onde eu te convido a vivenciar a sua vida novamente com intenção, com verdade, silenciando as vozes externas, colocando no papel e planejando tudo aquilo que você quer mudar, que você quer transformar, que você quer tirar. Então, trazendo para a nossa prática, né, da nossa luta que a gente tem, quando a gente está em depressão, com ansiedade atacada, tendo crises o tempo todo, síndrome do pânico, uma das coisas que mais nos atropela as emoções, que nos atropela as ações, é o fato de não saber sobre o dia de amanhã, e isso nos deixa ansiosos. Uma das coisas que eu fiz e continuo fazendo eu escrevo lembretes para mim mesmo, por isso que eu até quis gravar aqui, justamente para deixar isso aqui visível, porque são lembretes que eu trouxe para mim diariamente, para que eu pudesse retomar a minha mente e para que eu pudesse lembrar do caminho que eu estou seguindo, que eu pudesse lembrar da grande obra que eu estou fazendo. E muitas vezes isso daqui não combina com o que a gente fala para os outros lá fora.
Muitas vezes, quando a gente começa a conversar com as pessoas, as informações que nós temos externas são só negativas. Toda vez que você chega para conversar com uma pessoa, a pessoa fala que o dia tá ruim, o trabalho tá difícil, o casamento não anda bem, e fulano morreu, ou seja, são só situações ruins, densas. E aí você já não tá bem consigo mesmo, você já não tá conseguindo administrar as suas próprias crises, e aí você vai compartilhar com outro, você recebe mais uma enxurrada de coisas negativas. Aqui na história de Neemias, eu acabei de lembrar, é muito interessante porque uma das coisas que acontece logo que ele toma a decisão de que ele vai começar a reconstrução dos muros é que se levantam 3 pessoas muito fortes, contrário à reconstrução dos muros. E aí eu tô, né, trazendo agora essa reflexão de que quantas vezes a gente levanta e a gente fala assim, hoje eu vou reconstruir minha vida. Hoje eu vou abrir a janela do meu quarto. Hoje eu vou começar algo novo dentro de mim para parar de ter que recomeçar todas as vezes. Hoje eu vou sair daquele lugar comum e eu vou entrar num lugar onde eu realmente consigo caminhar com a minha cabeça erguida, com orgulho, com verdade. E a primeira situação que acontece à nossa volta são pessoas que vêm com frases que destroem, que moem a gente, que coloca para baixo. E sabe o que a gente faz nesse momento? A gente para de ouvir o externo e a gente começa a prestar atenção aqui, no silêncio da nossa mente, no que a gente já planejou antes, no que a gente já construiu de caminho antes, do que a gente já colocou assim, olha, eu quero sair desse lugar, eu não quero ser uma pessoa sedentária, eu quero ser uma pessoa ativa, então o que eu preciso fazer? Me exercitar. Então por isso que é importante o planejamento, de colocar no papel, escrever ali no papel, porque você está dizendo, está dando comandos para sua cabeça de forma muito clara. Na neurociência, uma das coisas muito fortes que eu aprendi estudando neurociência é o seguinte: a nossa mente, ela gasta uma energia do nosso corpo, a mente para funcionar gasta uma energia do corpo muito forte toda vez que ela tem que decidir alguma coisa. Então, quanto mais você facilita o caminho para que ela não tenha que decidir tanto, mas tenha uma forma já pré-determinada para ela agir, fica muito mais fácil você manter aquilo. Então, quando eu escrevi isso aqui são frases, textos, coisas que eu preciso me lembrar todos os dias para que eu mantenha um eixo na minha vida. Eu estou dizendo para minha mente o seguinte, olha só, você já pensou, você já teve a solução, você já criou a alternativa, agora é só você seguir. Você não precisa pensar de novo, você não precisa ir do zero, você vai daqui, da onde já tá. E isso me ajuda a me mover todos os dias. Então, se eu quero construir, se eu quero começar a agir, se eu quero uma grande obra na minha vida, eu vou começar a silenciar as minhas histórias, as minhas vivências, as minhas lutas, as minhas decisões, até que isso esteja firmado, enraizado dentro de mim. E sim, depois que eu enraizar, eu compartilho, eu expando, eu deixo a minha história ser inspiração para outras pessoas. Não tem tempo determinado para isso. Isso é uma coisa que demora muito ou demora pouco, depende da pessoa. Eu mesmo fui uma pessoa que precisei internalizar e demorou muito para eu internalizar muita coisa, porque eu não tinha tanta certeza dessa grande obra que eu tinha que cumprir. Mas hoje eu tenho mais clareza. Hoje eu tenho um pouco mais de estar enraizado melhor, sabe? Eu consigo responder com mais certeza. Por quê? Porque quando, olha só, isso é tão importante, enraizar essa decisão na nossa vida, porque Neemias, quando os inimigos começaram a articular situações para pegar o povo que estava fazendo a obra ali, porque eles iam matar o povo que estava trabalhando, ele tinha aquilo tão certo dentro dele, ele tinha aquilo tão enraizado dentro dele, que ele não temeu. A primeira coisa que ele fez foi se preparar. E isso a gente vai ver mais pra frente, porque é algo que tá mexendo no meu coração. Essa questão da gente preparar, sabe? Se prepare. Então é isso, o vídeo de hoje.
É um vídeo mais de desabafo. Na verdade, essa jornada é uma jornada é muito real, ela tá acontecendo, eu estou vivenciando, por isso que eu não tenho roteiro, eu não tenho decidido ainda quais são os 52 passos, eu ainda estou nessa jornada, eu realmente estou reconstruindo a minha vida, e aqui não é vida de... Eu tenho uma família linda, eu tenho filhos maravilhosos, abençoados, eu tenho um casamento abençoado, então não é dessa destruição que as pessoas falam, mas é uma destruição interna. Se você compartilha disso comigo, cita aqui embaixo. Eu quero entender aonde está a tua destruição. Porque existem destruições que as pessoas olham de fora e parece que tá tudo certo, tá tudo bem, sabe? A sua vida, mas a sua vida é boa, porque você tá reconstruindo, né? O que estava destruído na sua vida? E aqui estava destruído a minha própria vida, a minha própria autenticidade, o meu desejo de viver já não tinha mais. Então eu retomei isso. Eu retomei o eixo da minha vida e criei essa estrutura para que eu pudesse olhar para o dia hoje e dizer assim: eu vivo o meu dia de maneira diferente, com intensidade, com verdade, com vontade. Eu vivo a minha vida de maneira plena, de verdade. Mas isso é uma escolha diária. E por isso que eu tô caminhando 52 dias, para que eu torne isso de forma consciente e compartilhe com quem realmente está precisando. Esse é o quarto passo. Escreve aqui embaixo o que você precisa reconstruir hoje e o que você não pode compartilhar, né, com outras pessoas. Lembra que a gente está caminhando junto, lembra que essa aqui é uma jornada que a gente vai construir junto e no final dos 52 dias nós vamos comemorar a nossa vitória. Um grande beijo e até o próximo vídeo.